Muito bem, então vamos para o nosso quarto vídeo aqui da série de vídeos para entender a guerra na Síria. Bom, não há como entender a guerra na Síria sem entender aquilo que é chamado de Primavera Árabe. Claro que muitos não gostam desse termo, em parte porque a Primavera Árabe, na maior parte dos países, não acabou bem. Depois dessas revoltas aconteceram muitas guerras civis, ditaduras. Outros até lembram o caráter eurocêntrico desse termo. Quem batiza as revoltas no Oriente Médio e no Norte da África de Primavera Árabe são os ocidentais, né? Até porque primavera não é uma coisa com muita força no deserto, tá? Refere-se à primavera dos povos, à primavera de Praga, fenômenos do Ocidente. Bom, independente disso, chama-se então de Primavera Árabe uma série de levantes, de revoltas, de revoluções que acontecem a partir de 2011 no norte da África, no Oriente Médio, na Península Arábica, nos países de mundo árabe. Bom, o que seriam esses países de mundo árabe, hein? Eu anotei aqui para vocês. Nós temos atualmente 21 estados árabes no mundo, ou seja, 21 estados cuja população é de maioria árabe, 22 se contarmos a Palestina. Tá? Quem que seriam esses 21 estados? Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Catar, Síria, Somália, Sudão, Tunísia, e o 22º seria a Palestina, que podemos concordar, né, podemos incluir ou não, dependendo do ponto de vista. Esses 21 ou 22 países são países de maioria árabe. Em geral, a população é islâmica, é muçulmana, segue a religião que nasce com Muhammad no século VII, inclusive na Península Arábica, no que hoje é a Arábia Saudita, onde nasce o islamismo. Mas é muito importante eu deixar claro para vocês que árabe e muçulmano não são sinônimos. Árabe e islâmico não são sinônimos. A maioria dos árabes são muçulmanos, são islâmicos, mas há muitos árabes cristãos, há, por exemplo, os egípcios cristãos, os cristãos coptas. Tá? Há, por exemplo, os maronitas, que é também um grupo cristão do Líbano. Então, a maioria dos árabes são muçulmanos, entretanto, nem todos os árabes são muçulmanos. Assim como nem todos os muçulmanos são árabes. Há muçulmanos no Brasil aqui, por exemplo. Então, é uma região basicamente árabe, basicamente islâmica, praticamente toda ela, no século passado, depois da Primeira Guerra Mundial, foi colônia francesa, inglesa, em alguns casos também italiana, e é nesta região que nós temos essa questão. Lembrando também que o islamismo, a religião islâmica, ela possui dezenas, para não dizer centenas, de divisões. Em parte essa divisão deve-se ao fato de que no islamismo acontece algo que podemos, assim, para ficar didático, comparar com as religiões protestantes. Uma interpretação mais livre do Alcorão, e não há uma hierarquia no mundo islâmico como há na Igreja Católica, com um papa que lidera tudo. Não é isso no mundo islâmico. Existem, claro, os sheiks, as lideranças no mundo islâmico, mas um líder de uma mesquita, alguém que prega numa mesquita, não é alguém que está acima dos outros islâmicos. Então, essa característica do islamismo é uma das coisas que explica a fragmentação. A grande divisão no mundo islâmico dá-se entre sunitas, que são a imensa maioria do mundo islâmico, e os xiitas, que são uma minoria dentro do mundo islâmico. Alguns falam em 10% de xiitas. Apesar de eles serem minorias no islamismo em geral, os xiitas são maioria no Irã, são maioria no Iraque, são maioria em vários países. Na Síria especificamente que nós estamos falando, apesar dos xiitas, alauítas no caso, que é uma subdivisão dentro do xiismo, estarem no poder, eles não são a maioria da população na Síria, que é sunita. Então, feita essa contextualização, então a Primavera Árabe começa nisso que nós explicamos que é o mundo árabe, e vamos ver como é que ela começa, onde ela começa, e mais importante, por que aconteceu essa Primavera Árabe?